bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Letícia e o tema de hoje é diabetes mellitus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da diabetes, a sintomatologia e o diagnóstico. Como vocês sabem, a diabetes é uma doença, mais precisamente um conjunto de desordens metabólicas que tem como principal característica a hiperglicemia. Mas o que é essa hiperglicemia? A hiperglicemia é um excesso e um aumento da glicose na nossa corrente sanguínea. E para isso nós precisamos de reguladores para que essa glicemia esteja estável, chamados de hormônios. E um dos principais hormônios reguladores é a insulina. A insulina ela é produzida lá no pâncreas, nas células que chamamos de células beta-pancreáticas. E assim que nós ingerimos açúcar, glicose e carboidratos que são absorvidos como glicose, essa insulina também aumenta para regular a nossa hiperglicemia. Bom, quando nós ingerimos glicose, ela vai na nossa corrente sanguínea, chega até lá o pâncreas, só que para ela passar para a célula, para virar energia, ela precisa de uma chavezinha, porque ela é uma molécula muito grande. Então, a insulina ela vai servir como uma chavezinha para a passagem da glicose para as nossas células do nosso corpo. Bom, então, quando ocorre essa passagem da molécula de glicose da nossa corrente sanguínea para a célula, a nossa glicemia, então, diminui, pois não temos mais aquela glicose na nossa corrente. E como eu havia dito, ela vai virar energia, vai virar ATP na nossa célula. Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho de como acontece a regulação da nossa glicemia, vamos então falar da diabetes. Existem vários tipos de diabetes, mas as mais conhecidas e mais comuns são a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2. Bom, no diabetes mellitus tipo 1, nós temos a destruição das células beta-pancreáticas que produzem a insulina, ou seja, a glicose que nós temos na nossa corrente sanguínea não irá conseguir passar para as nossas células porque não haverá a produção da insulina. E por que isso ocorre? Nós temos dois motivos. Ela pode ser destruída por um fator autoimune, ou seja, as nossas células de defesa veem as células beta-pancreáticas como invasores e as destroem. E tem o segundo motivo, que é o motivo idiopático, ou seja, que não existe um fator conhecido para essa destruição. Bom, e no diabetes mellitus tipo 1, o diagnóstico é mais precoce, evidenciado em crianças e adolescentes, porque a sintomatologia é mais evidente. Então, eles também são chamados de insulinos dependentes, porque como eles não têm a produção da glicose, eles precisam de uma glicose sintética. Bom, no diabetes mellitus tipo 2, o que mais ocorre, no caso em 90% dos casos, ele tem mecanismos que não são totalmente conhecidos. E o que a gente sabe hoje é que existe uma interação entre os fatores genéticos e os fatores ambientais. E esses mecanismos ambientais, eles são super importantes e eles incluem o sedentarismo, o sobrepeso ou obesidade e o envelhecimento. Bom, esses fatores eles acabam levando a pessoa a uma resistência à insulina. A insulina ela é até produzida, mas ela não consegue abrir a portinha para a passagem da glicose. E esse diabetes, ela é diagnosticada mais tardiamente porque ela não tem sintomas tão evidentes. Nós também temos alguns exemplos de que quando a glicose ela chega lá na célula juntamente com a insulina, ela não consegue entrar nos receptores das células por algum problema genético, enfim, e não consegue se transformar em energia. Bom, vamos falar então um pouquinho da sintomatologia. É importante a gente evidenciar, como eu havia dito antes, que a diabetes mellitus tipo 2, que ocorre em 90% dos casos,
não têm uma sintomatologia, mas elas vão acontecer lá pra frente com algumas complicações que vou falar depois. Agora, a diabetes mellitus tipo 1, que é a destruição das células beta-pancreáticas, ela sim tem sintomas. Então, alguns sintomas que elas podem apresentar é a poliúria. O que é a poliúria? É um aumento, um excesso de urina. Por quê? Porque os rins, quando tem um acúmulo de glicose, eles não conseguem concentrar essa urina. Então, ela vai sair diluída, vai sair muito xixi, muito, toda hora, a todo momento. E como consequência da poliúria, a pessoa também tem polidipsia, que é uma sede incontrolável de tomar água toda hora. Que como a pessoa perde muita água na urina, ela precisa de muita água também para restabelecer o organismo. Bom, também temos outro que se chama polifagia, que é um aumento de fome, que a pessoa quer comer incontrolavelmente. Por que isso acontece? Porque a glicose, que é usada como fonte de energia, não está dando energia, então a pessoa sente muita fome e precisa comer exacerbadamente. Bom, em contrapartida, também tem uma grande perda de peso, que é mais ou menos pelo mesmo motivo da polifagia. O que acontece? Como o corpo ele utiliza a glicose como fonte de energia, não está tendo glicose, então ele vai usar a gordura. Então nós vamos ter uma perda de peso. Esses sintomas são da diabetes mellitus tipo 1, porque quando a diabetes mellitus tipo 2 apresenta sintomas, quer dizer que a doença já está bem elevada, chegando então a complicações. Mas por que acontecem essas complicações? Porque essa glicose em excesso ela acaba virando tóxica para o nosso organismo. E se essa hiperglicemia ela é mantida então no corpo por muito tempo, pode ocasionar lesões em órgãos-alvos. Nós temos como exemplo as lesões macrovasculares, que seriam a doença arterial coronariana e o AVE. E como microvasculares, nós temos aí a retinopatia, que vai influenciar aí nos vasos oculares, podendo levar então à perda de visão. A neuropatia, que afeta então os neurônios periféricos, levando a uma parestesia, uma fraqueza, um formigamento, também diminuindo a sensibilidade, podendo ocasionar algumas úlceras diabéticas. E também nós temos o último como a nefropatia, que como eu havia dito antes, pode afetar os rins. Bom, e como essa é uma doença muito séria, o diagnóstico ele deve ser precoce. Mas então, como que eu vou saber se eu tenho diabetes? Existem alguns exames que apresentam um nível de glicose maior que vão te indicar aí se tu precisa, fazer uma intervenção. Primeiro, o nível de glicose em jejum. A nossa glicose em jejum ela deve ser menor que 100. Bom, nós também temos o teste de glicose pós-prandial, que o paciente ele vai ingerir algum alimento que tenha glicose e 2 horas depois esse teste será feito e uma margem de 200 para cima já é um indicativo de diabetes. Bom, nós também temos o teste da hemoglobina glicada, onde essa glicose ela se junta com a hemoglobina e nós vamos ter aí um parâmetro de 3 meses de como está essa hemoglobina glicada. E então o índice, seria de 6,5%, que seria um indicativo de diabetes. Bom, e nós temos o mais comum também, que até a gente pode ter em casa, que é o teste da glicemia capilar, que é o HGT, o famoso HGT, que a gente fura o dedo, pega ali o sangue, para ver como está a nossa glicose. Bom, ela não é um parâmetro para a gente definir a diabetes, mas ela sinaliza se tem algum problema e se tu deverá ou não procurar um médico. Esse foi o tema de hoje. Se tu gostou, tu deixa aí um like, comenta, compartilha com tua família, com os teus amigos, para eles saberem um pouquinho de como funciona a diabetes. Muito obrigada e até mais!